Você é um homem. Você acorda todos os dias com uma angústia no peito, o peito apertado que não passa, pensando no que mais você precisa fazer para ser validado dentro da sua própria casa. Eu quero te dizer que a esmagadora maioria dos homens, meu caveira, vive exatamente assim. O cara seguiu a cartilha, o cara estudou, o cara se tornou um provedor da própria casa, o cara saiu da casa dos pais para tentar construir o seu legado. Mas hoje ele vive o seu pior pesadelo, a invisibilidade dentro do próprio relacionamento e o desprezo de quem ele mais protege. Meu caveira, quem sabe hoje você não está trabalhando como um louco, sendo o porto seguro, sendo o cara mais legal do mundo, mas percebe que a sua mulher está cada vez mais fria, mais distante, mais desrespeitosa, te dando menos intimidade. E cara, vamos falar real, eu entendo muito bem você, porque eu também já passei por isso. Eu também já estive nesse lugar aí de cavaleiro branco. Lá em 2015, eu era exatamente assim. Eu cheguei num ponto que era insustentável. Fazia de tudo, mas não recebia nada em troca. Eu achava que quanto mais eu cedesse, quanto mais eu fosse atencioso, compreensivo, mais eu estaria crescendo como homem e fortalecendo a minha união com as minhas ex-mulheres. Mas na verdade eu estava me enganando. Por quê? Porque eu estava operando no que eu chamo de lente Blue Pill. Sempre que surgia uma crise, um desrespeito ou um teste da minha ex-mulher ou das minhas ex-mulheres, eu reagia tentando agradar ela mais. Eu tentava ser o cara fofo, agradável, querido e achava que evitar conflito era exatamente o caminho para a harmonia perfeita. Eu negociava o meu desejo, eu abria a mão da minha liderança, eu achava que isso que era a maturidade, que eu estava sendo maduro, porque assim é que um homem deve fazer. Ele deve engolir os sapos de um relacionamento conturbado. Ele deve ser aquele que não causa problema no relacionamento. Todos os problemas vinham para mim e eles morriam aí. Eu aceitava tudo e implodia por dentro. E eu achava que isso era maturidade, que eu estava na direção da minha felicidade. E o que eu fiz? Eu fui, na verdade, inflando esse meu comportamento beta a ponto de que chegou um ponto que eu não tinha mais para onde correr. Eu me deparei com uma situação que era extremamente humilhante, que era, eu era o provedor de tudo, eu pagava absolutamente tudo dentro da casa, mas eu não tinha voz em nada. E como eu costumo dizer, responsabilidade sem autoridade é escravidão. Eu tinha uma dívida de respeito impagável. Eu olhava no espelho e não me via um homem brabo. Eu via um servo que estava sendo cozinhado em banho-maria pelos desejos e pelas expectativas das minhas ex-mulheres. Quem sabe hoje você está assim também, você está enfrentando o desinteresse sexual da sua mulher, a falta de intimidade dela ou as patadas constantes que ela dá na tua cara e você tenta resolver isso sendo ainda mais bonzinho. Então, meu caveiro, eu quero dizer para você com esse vídeo que se você está fazendo isso, você está cavando a sua própria cova. O que a maioria dos homens não entende é que a atração, o desejo e o respeito não funcionam na cabeça da mulher por gratidão. Não adianta você tentar comprar o amor, comprar o sexo, comprar o afeto dela com tarefas domésticas, com presente, com passividade. A mulher não quer um assistente, ela quer um líder, alguém que ela sinta que ela não pode controlar. Ela quer um homem que tenha o seu próprio eixo. E eu fazia exatamente o contrário disso. Eu buscava a solução no atalho da validação feminina. Eu achava que se eu fosse o homem perfeito, o marido perfeito dos filmes da Disney, ela finalmente me veria como o homem da vida dela. E essa é a grande mentira que nos contaram desde pequeno e que o feminismo nos conta e que se você perguntar para qualquer mulher, provavelmente é isso que ela vai dizer que quer. Então eu saí de uma posição de um homem comum para um cara que fazia tudo. Só que eu não estava crescendo,
Eu estava apenas num caminho lento e profundo para minha própria frustração. Estava criando uma bomba relógio que uma hora, obviamente, ia explodir na minha cara. E explodiu. Mas na época eu não sabia disso, eu não tinha como ver isso. E o que eu quero dizer para você hoje é que, quem sabe, você está na mesma situação que eu estava 10 anos atrás. Não tem a menor ideia de como funcionam as dinâmicas intersexuais, você não entende os gatilhos de atração, não entende o que é manter o frame, a postura masculina e acaba aceitando migalhas de afeto de mulheres que só drenam a sua energia. Você aceita situações que te geram um rombo na sua dignidade só para ter uma mulher que te desrespeita, um afeto medíocre e zero sexo no fim do dia. Se você está passando por isso e se o seu relacionamento hoje está um caos ou está morno, eu quero te dizer que você consegue mudar isso bem rápido. A maioria dos homens hoje não tem postura e eles não aguentam 24 horas de tensão psicológica sem dobrar o joelho para a mulher e pedir desculpa por algo que eles nem sequer fizeram. Eles estão sempre correndo atrás de não abalar o humor da mulher. Como se você tivesse o tempo todo que trocar o pneu do carro com o carro andando. Mas a verdade é que o seu carro não está sem pneu, ele está sem motor. Você precisa parar tudo o que você está fazendo e olhar para a realidade nua e crua da vida real. Não para a idealização da realidade que as mulheres dizem que gostariam de que você fosse. Porque não é um detalhe que está errado, é a sua base, é o fundamento do seu pensamento que ainda não lê a realidade como ela verdadeiramente é. E você idealiza a mulher, idealiza as relações, idealiza o seu papel, mas você precisa assumir a liderança da sua vida e entender as leis reais da natureza e as leis das dinâmicas intersexuais e projetar no mundo quem você quer ser de verdade. Porque a maioria dos homens montou uma vida em cima de um condicionamento social que é absolutamente mentiroso e vive o pesadelo da depressão consequência desse condicionamento social. Então você tem noites mal dormidas e você se sente um lixo. Então, você está focado em tentar salvar o seu relacionamento, o casamento, ou em conquistar a sua ex, quando você deveria estar focado em reconstruir a sua própria identidade masculina. Se você está passando por isso, eu quero dizer que você pode mudar. Em 30 dias, você consegue mudar completamente a sua percepção da realidade. E em 90 dias, o mundo ao seu redor vai reagir completamente diferente ao novo homem que você se tornará. Porque se a sua falta de conhecimento é o problema, a Redu, que é a minha universidade de reeducação masculina, é a solução. Então olha para os homens que você admira, aqueles que têm presença, que são respeitados por onde passam, que as mulheres olham com desejo, não com tédio e não com asco. Por que eles têm essa reação das mulheres e você, que faz tudo certo, não tem? Você está aí estagnado e infeliz. Eu posso te ajudar a virar esse jogo. Porque quando eu entrei de cabeça na minha reeducação masculina, eu entendi que o foco tinha que mudar. A minha falta de limites era o que destruía o meu valor. Eu ficava apagando incêndio emocional todo dia e isso me impedia de ser um grande homem e me ver como um. Se você quer parar de acordar agoniado, com o peito latejando, e quer começar a despertar com sangue nos olhos, sabendo exatamente como conduzir a sua própria vida, os seus relacionamentos, eu posso te ajudar a alinhar isso aí em pouco tempo. Se você se identificou com esse conteúdo e você está cansado de ser o provedor trouxa que ninguém respeita, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha ficha de interesse. É um formulário simples para você preencher e a minha equipe entrar em contato direto com você. Eu vou te mostrar como recuperar o seu lugar de homem de direito que você tem no mundo. E se você não está inscrito aqui no canal, já sabe, se inscreve, comenta, compartilha, já toca no sininho para você continuar recebendo esses vídeos que eu vou fazer aqui diariamente a partir de agora. Bora pra cima, caveira. Tamo junto.